Bom dia, eu me chamo Pablo Ravani, sou professor da Escola Emílio Macedo Gomes, em Linhares, Espírito Santo. Estou lecionando a disciplina de processamento de dados no curso técnico de informática para a internet. Nessa videoaula eu vou ensinar vocês a estar utilizando o PC-Check. Quando eu utilizo o PC-Check? O PC-Check ele é utilizado para você fazer verificações no hardware, se existe algum erro físico ou algum problema físico no meu hardware. Por exemplo, leitores, memória, HD e assim por diante. Ou seja, é um complemento a mais. Se você está na dúvida que um determinado dispositivo, hardware, esteja com problema, utilize o PC-Check. Porque o PC-Check, como eu disse a vocês, vamos colocar um exemplo de um HD. Um HD ele é composto por setores, como se fosse uma pizza. Essa pizza é dividida em 8 fatias. Caso uma fatia dessa esteja estragada, consequentemente você não vai comer. É na mesma lógica, essa analogia do disco rígido. O PC-Check vai verificar todos os pedaços dessa pizza, ou seja, todos os setores desse disco rígido. Se algum setor estiver com problema, os arquivos que estejam naquele setor vão ser perdidos. Você pode tentar recuperar o dos outros setores, mas aquele hardware físico deverá ser trocado. Então, o PC-Check é utilizado nada mais, nada menos para isso. Verificações de hardware. Nesse caso aqui agora, eu vou estar novamente utilizando o Microsoft Virtual PC. Aqui, o que eu vou fazer? A máquina estava desligada, vou reiniciar o computador. Quando eu apertar esse reset aqui, seria a mesma coisa que eu ligar o computador meu físico. Quando eu ligar, eu vou apertar Delete para entrar no Setup. Vai ser bem rápido. Entra no Setup, eu já tinha configurado. Lembrando, eu coloquei já aqui o CD, ó. Se eu estou utilizando uma máquina virtual, eu tenho que colocar o CD virtual lógico. Então, eu coloquei o PC-Check e coloquei o primeiro boot no CD-ROM, porque é um drive, eu estou fazendo pelo CD. Com isso, o PC-Check começa, essa tela do PC-Check que vocês estão vendo aqui pausada, o que ela faz? Ela começa a carregar todas as informações da minha placa-mãe, da memória, do HD e outros periféricos instalados no computador, certo? Então, esse carregamento que ele aparece aqui embaixo é justamente para isso, identificar todos os hardwares existentes em meu computador. Feito isso, ele vai startar. Vamos aguardar aqui um pouco. E chegou nessa tela. Essa tela aqui, pessoal, nós só vamos mexer em uma simples opção. Aqui é um sistema antigo em DOS, mas que você só vai na segunda opção, Advanced Diagnostic Test. Teste de diagnóstico. Aqui, ele tem separado todos os meus hardwares, ó. Processador. Quando o processador, lembra que eu passei para vocês? Quando um processador é danificado, se o cooler para de funcionar, consequentemente, ele vai deixar de resfriar o processador, que vai gerar entravamentos, que posteriormente vai gerar a danificação do hardware. Ou seja, aqui eu testo o processador, aqui eu testo a memória, a placa-mãe, eu testo aqui a placa-mãe, aqui eu testo a memória, portas, se for, por exemplo, computador de mesa, eu testo as portas seriais do computador. Se alguma porta está funcionando, por exemplo, aquela porta roxinha, aquela porta verde, eu testo para ver se elas estão funcionando. Portas paralelas, seria o vídeo, onde que eu coloco aqui o cabo do monitor, para verificar se está com problema. Lembra que o meu, teve um tempo atrás, não funcionou no notebook do DataShow? Teve um mau contato, eu passei um limpa contato, melhorou a conexão. Ele testa também impressoras, testa vídeo, outros dispositivos, mas o que eu quero que vocês foquem aqui é o seguinte, para testar: processador, placa-mãe, memória
e o principal HD. Certo? Vamos começar pelo HD. Dou Enter. Aí tem aqui, ó, Read Test, ou seja, teste de leitura. Vou apertar um Enter aqui. O que ele está fazendo aqui agora? Agora ele está testando todos os setores que eu comentei com você do disco rígido, ó. Ele vai indo, ó, tamanho pouquinho em pouquinho, e tem vários setores que são numerados, certo? Aqui ele vai testando até chegar em 100%. Aqui vamos aguardar um pouco. Ele testa. Caso apresente algum erro, algum determinado setor, aparece aqui embaixo, ó, o erro em determinado setor. Se apresentar erro, significa que o disco rígido está com problema. Solução, troque-o. Certo? Vamos aguardar um pouquinho aqui. Bom, para não levar muito tempo, aqui é só aguardar os 100%. Eu vou cancelar esse teste, certo? E depois aqui nessa tela aqui à esquerda, ele me dá um diagnóstico. Se aparecer tudo PASSED, P-A-S-S-E-D, significa que está tudo ok. Se tiver alguma informação de erro, significa que alguns setores do HD estão danificados, ou seja, efetue a troca. Para me retornar, só apertar ESC. Vou vir em processador agora, mesma lógica. Run While Test. Ele vai testar, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá testando um por um, ó. Passou. Ele vai testando. E depois vai me dando aqui a tela esquerda de diagnóstico. Ele vai testando um por um todas as partes do processador. Certo? Vamos aguardar um pouquinho que aqui é rápido. Vejam bem. Aqui, ele me deu a informação que está tudo ok com o processador. Se tivesse uma informação de erro, isso significa que o meu processador está com algum problema. Certo? Placa-mãe. Placa-mãe, o que ele faz? A placa-mãe não tem lá várias entradas, SATA, IDE, slots PCI, slot AGP, lembra que eu passei para vocês? Tem todos os conectores existentes numa placa. Ele testa todos. Todos para ver se tem algum problema. Se algum não está funcionando, o que acontece é que quando o cara é meio assim leigo no assunto, ele vai colocar aquele cabo de dados SATA, aquele amarelinho ou aquele vermelho, ele coloca na posição errada, força e quebra. Aquele quebrar danifica uma parte da placa-mãe. Porque são conectores, são circuitos. A placa-mãe nada mais é que um circuito integrado. Você integra tudo a eles, através de solda. Certo? Aqui, vamos só aguardar um pouquinho. Bom, finalizei ali o teste da placa-mãe, que é um teste bastante demorado, porque ele testa todos os dispositivos, certo? Aí aqui, o que aconteceu? Só um minuto. Continuando aqui, pessoal, aqui eu vou testar toda a minha memória RAM. Se alguma parte, algum setor da memória RAM esteja danificado. Como eu utilizei, lembra que eu coloquei 1024 virtual? Eu vou testar aqui, ó, simplesmente na primeira opção, Test All Memory. Ele vai testar todas as partes da memória RAM. E aqui embaixo ele vai dar a mensagem, ó, No Failure significa que não existe um erro. Se ele apresentar um erro, ele vai informar aqui. Ou seja, costuma muito queimar a memória. Quando o caboclo vai lá, pega a memória. Imagine-se que essa pilha seja uma memória. Se eu pego a memória assim, eu danifico ela. Então, aqui, pessoal, fiz o teste, apresentou nenhum erro, só não deixei concluir porque é demorado. Então, vejam bem, apenas essas funções mostradas aqui, que é utilizada para testar os hardwares do computador. Então, com isso, eu finalizo essa aula de como utilizar o PC Check. O PC Check simplesmente é só para isso.
Próxima aula vocês vão aprender como utilizar o MiniPE, que é para você fazer o backup quando o sistema operacional não liga. Se ele não liga, você tem duas formas: ou você tira o HD e coloca em um outro e copia tudo, ou você usa o MiniPE, simplesmente você faz tudo logicamente, sem abrir o computador em nada. Você não abre o computador, pelo MiniPE você faz o backup de tudo, certo? E é só, podem respirar.